Olá, nós estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à nossa revisão para o INSS, aula de Direito Administrativo, aula número 3. Cabeça, o que a gente vai conversar na aula número 3? Nós vamos continuar conversando sobre ato administrativo e já vamos começar a conversa sobre processo administrativo, belezinha? Vamos lá? Respira fundo que a gente vai começar, né? Classificação de atos administrativos. Na aula passada, a gente analisou a estrutura, analisou poderes do ato administrativo, enfim, analisou um monte de informações pertinentes à formação do ato administrativo. Agora, a gente vai falar sobre a classificação dos atos administrativos. E olha só, a classificação dos atos administrativos é variada em virtude da diversidade de critérios adotados pela doutrina. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a dica aqui? Quem classifica ato administrativo não é o legislador, não é uma lei. Quem classifica ato administrativo é o doutrinador, o cara que escreve livro, que estuda um monte. E aí ele fala, vou classificar esse ato aqui como punitivo, vou classificar esse como genérico, vou classificar esse como normativo. Essas classificações, elas podem variar de um autor para outro. Então, a gente tem, muitas vezes, diferença de classificação na doutrina. O que o Cabeça fez? A hora que eu estava montando a aula, eu tive acesso a várias obras e aí eu peguei aquelas que eu achei mais interessantes e que são mais comuns entre os doutrinadores e aquelas que costumam aparecer em prova, né? Porque não adianta nada eu pegar uma classificação de um doutrinador que nunca foi cobrado em prova, você vai estudar, vai chegar na prova, não vai ter a resposta lá conforme o livro que você estudou, conforme a aula que você viu. Então é melhor pegar o trivial, o feijão com arroz, aquilo que está todo mundo falando, aquilo que o examinador também fala, né? Então, olha só, o que a gente tem aqui? Vamos apresentar umas classificações agora. E essa classificação que está aqui nesse ponto, ela geralmente cai em prova. Ato simples, ato complexo e ato composto. Geralmente cai em prova, principalmente esses dois. Ó, ato complexo e ato composto. Beleza? Sussa, tranquilos. Olha só, essa classificação ainda ela vai observar, a primeira classificação ela observou o critério vontade, né? A vontade da administração. Mas a gente ainda tem uma outra classificação que leva em consideração a validade do ato, né? E aí a gente tem atos válidos, nulos, anuláveis e inexistentes. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Olha só. Classificação segundo a execuibilidade, que é uma outra classificação, leva em consideração a execução do ato. Uma leva em consideração a vontade, a outra leva em consideração a validade do ato. E mais uma que leva em consideração a execuibilidade. Está parecendo que a gente está analisando aquelas características do ato administrativo, né? Ato válido, eficaz e executável, né? Não é à toa que a gente estuda aquilo. A gente estuda aquilo porque existe uma classificação, existe uma análise prática desses elementos, dessas características, melhor dizendo, que acabam fundamentando tanto a atividade administrativa quanto esses estudos de classificação de atos administrativos. Vamos analisar cada um deles. Olha só. Só voltando aqui, classificação segundo a execuibilidade. Eu tenho atos perfeitos, imperfeitos, pendentes e consumados. A gente vai analisar esses atos aqui e vamos ver o que tem de interessante na nossa revisão, né? Olha só. Ato simples. O ato simples é o mais comum. É o corriqueiro, é aquele que é emanado por um só órgão, né? E esse ato pode ser unipessoal ou colegiado. Como unipessoal? Um servidor ou um agente público sozinho pratica o ato. Exatamente. Uma pessoa dá conta de praticar esse ato, ele não precisa de outras pessoas praticando com ele. Às vezes, você tem um ato colegiado. E aí eu tenho uma decisão por consenso de maioria, de um grupo, né? Muitas vezes o ato de uma comissão. O ato da comissão parlamentar, o ato da comissão do processo administrativo disciplinar, uma comissão de licitação, você acaba tendo um ato colegiado. Ou ainda o ato colegiado de um órgão colegiado, um conselho
um órgão deliberativo, qualquer que seja ele, a gente fala justamente dessa situação. Várias pessoas se manifestam, né? Uma banca examinadora de concurso público, aquilo é um colegiado, por mais informal que seja o colegiado, mas existem alguns colegiados, alguns conselhos que são previstos em lei. Por exemplo, na estrutura do Ministério Público da União, existe o Colégio de Procuradores, e isso está previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União. Da mesma forma que você tem esse Colégio de Procuradores, na lei que regula o Ministério Público do Estado. Você vai encontrar um colégio de desembargadores, o colegiado de desembargadores, na Lei Orgânica da Magistratura Estadual, na Lei Orgânica da Magistratura Federal. São colegiados que praticam atos administrativos, que tomam decisões em conjunto. Tá? E o ato complexo? Ele é complexo porque é mais de um. Né? Complexo porque é mais de um o quê, cabeça? Mais de um órgão praticando o ato. Daí vem a ideia de complexidade. Eu tenho a soma de 2 órgãos para conseguir um ato só. Aqui, no ato simples, no ato unipessoal ou colegiado, eu tenho um órgão, um agente. Ou então um órgão e um grupo de agentes, mas é um ato simples. Já no ato complexo, não. Eu tenho aqui 2 órgãos, e automaticamente eu acabo tendo 2 agentes praticando o ato, porque eu preciso de 2 agentes praticando o ato. Né? O ato é emanado por mais de um órgão, as vontades se fundem para a formação de um ato único. Você já viu algum ato da Presidência da República? Já viu algum ato da Presidência da República? Geralmente vem assim, Presidente da República e embaixo o nome do secretário de Estado que assinou junto. Né? Secretário de Estado, não, desculpe, é o ministro de Estado que assinou junto. Você tem ali 2 órgãos, a Presidência da República e um ministério, que assinaram juntos um documento só. Isso é um ato complexo. Ou muitas vezes você tem aí 2 órgãos separados, por exemplo, Portaria Conjunta da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. São 2 órgãos que juntos praticam um ato só. Essa é a ideia do ato complexo. Né? Essa é a ideia do ato complexo. Exemplo, decreto do chefe do Executivo, referendo de ministro de Estado. Né? Ato composto. Aqui já é um pouco diferente. Aqui eu tenho 2 atos. Enquanto no ato complexo eu tenho um ato com 2 órgãos, aqui eu tenho 2 atos, um ato principal e um ato secundário. E está tudo dentro do mesmo órgão. Tá? Vamos até fazer um rabisco aqui para a gente entender. Olha só. Ato simples. Ato simples é igual a um ato administrativo mais uma vontade. Um ato administrativo mais uma vontade mais um agente público. Beleza? Sussa? Tranquilos? Na letra B. Ato complexo. No ato complexo, eu tenho um ato administrativo mais 2 vontades mais 2 agentes públicos. Quando eu falo 2 vontades e uma vontade, entenda que uma vontade, um órgão, 2 vontades, 2 órgãos. Beleza? Sussa? Tranquilos? Letra C. Ato composto. Dois atos administrativos mais uma vontade. Sim, é uma vontade só. Vontade mais um agente público. Beleza? Sussa, tranquilos?
Por que que eu tenho um ato? Porque é simples. Aqui, ó, no ato complexo, eu tenho um ato, que é a fusão de duas vontades, a fusão de dois órgãos, e essas duas vontades foram praticadas, manifestadas por dois agentes diferentes. Agora, no ato composto, eu tenho dois atos administrativos dentro de um mesmo órgão, por isso uma vontade só, né? Tem aqui um órgão só. E dois agentes públicos, não um só, dois agentes públicos. Por que dois agentes públicos? Um para o ato principal e outro para o ato secundário. Beleza? Sussa, tranquilos? Aqui eu tinha colocado um agente público, não, são dois agentes públicos, tá bom? Então, olha só, ato simples, complexo e composto. Gostou da super aula, top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site, laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera. Olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa
E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins tá gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor Cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, o professor com o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP, INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAR Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.